Pessoal, vamos aqui então tratar desse vídeo dos principais conectivos que a gente vai ver ao longo da disciplina, certo? Serão 6 conectivos. O primeiro deles que a gente vai tratar é a negação, certo? Esse conectivo vocês podem encontrar nas diversas literaturas sendo simbolizado de 3 formas: ou um tio, ou uma aspa, ou uma cantoneira, certo? Com frequência maior, vocês vão encontrar essa representação do tio. Então, por esse motivo, eu escolhi ela para a gente adotar ao longo da disciplina. Quando a gente tiver o tio precedendo uma proposição, a leitura que a gente vai fazer disso vai ser não P, certo? E aí, quando nós utilizarmos a negação, a consequência disso vai ser que a gente vai ter a inversão do valor de uma determinada proposição. Então, aqui a gente pode observar na tabela verdade, né, que uma proposição determinada P, se o valor dela era verdadeiro, quando a gente colocar a negação, ela vai ficar falso. Se o valor dela era falso, quando a gente colocar a negação, ela vai ficar verdadeiro. Pode existir também o fato que vocês vão ter uma sequência de negações, como a gente tem aqui na terceira coluna. Então, eu tenho não P. Essa segunda negação, ela está agindo aqui sobre o não P. Então, se o não P era verdadeiro, se o não P era falso, não P vai ficar verdadeiro. Se o não P era verdadeiro, então não P ficará falso, certo? Basicamente é isso que ela vai fazer. Diante de um determinado valor de uma proposição, quando eu utilizar a negação, aquele valor vai ser invertido. Se era verdadeiro, fica falso. Se era falso, vai ficar verdadeiro. Exemplo aqui do uso da negação. Então, a gente tem uma proposição P que diz assim, ó, o Sol é uma estrela. Para eu fazer a negação dessa proposição, o Sol é uma estrela, o que é que eu tenho que fazer? Eu só tenho que colocar o não antes do verbo. Nesse caso aqui eu tenho o verbo ser, né? E aí conjugado virou é. Então, o Sol não é uma estrela. Já fiz a negação da minha proposição P. Outro exemplo que pode existir também é a negação usando não é verdade que e o é falso que. Nesses 2 casos, nós vamos tentar deixar esse tipo de negação quando nós quisermos negar a proposição composta. Mas também é uma forma possível de você negar. A gente tem aqui a proposição que, Carlos é mecânico. Para eu negar a proposição que, fazer não que, eu tenho não é verdade que Carlos é mecânico, certo? Do mesmo jeito aqui é falso que Carlos é mecânico, que era a nossa proposição que original. Há a possibilidade também de você fazer a negação com antônimos. Tenho aqui uma proposição R que me diz que Maria é gorda. Então, a negação disso aqui seria usar um antônimo de gorda. Qual o antônimo de gorda? Magra. Então, a negação da proposição R seria Maria é magra. Vocês só têm que ter um pouquinho de cuidado quando vocês estiverem diante desse tipo de negação através de um antônimo, porque vocês podem associar algo de imediato quando nem sempre pode ser aquilo, né? Como aquele caso que eu já havia falado, quando, por exemplo, que eu dizer assim que Maria está de pé. Como é que eu faria a negação disso aqui através de antônimo? Eu poderia dizer que Maria está sentada, deitada. Então, não há, de fato, como eu defini um antônimo aqui, então o ideal é utilizar o Maria não está de pé. Beleza? Então, essa aqui seria a forma mais correta. Vocês podem usar o antônimo, mas só cuidado para não partir de uma interpretação muito rápida e aí você acabar se confundindo. Beleza? Saindo da negação, o segundo conectivo é a conjunção, que, como o próprio nome já diz, ela vai ter o objetivo de juntar algo. Então, é conjunção. Eu vou ter as 2 ideias associadas. O símbolo dela vai ser o circunflexo. E quando a gente tiver o conectivo, ligando 2 proposições simples, eu vou ler como P e Q, certo?
Nesse caso, quando eu tiver uma conjunção, ela só vai ser verdadeira quando as duas proposições que a compõem forem verdadeiras. Então, se a gente observar a tabela aqui, ó, o único caso onde ele me retorna verdade é quando eu tenho as duas proposições sendo verdades. Para os demais casos, ela vai ser falsa, certo? Então, obrigatoriamente, para que a minha conjunção seja verdade, eu preciso que as duas proposições que a compõem também sejam verdades. Vou dar aqui um exemplo para que vocês possam associar. Ó. Coloquei aqui como exemplo uma proposição P que diz assim, ó, próximo ano os funcionários ganharão aumento. Né? O chefe de vocês chegou para vocês e colocou. E uma proposição Q que diz assim, ó, próximo ano os funcionários ganharão PL, né, que é participações no lucro. Então, os funcionários ganharão aumento e os funcionários ganharão participação no lucro. Quando eu juntar essas duas proposições com a conjunção, eu vou ter assim, ó, próximo ano os funcionários ganharão aumento e participação nos lucros. Então, ela só vai ser verdade quando essa primeira proposição for verdade, quando os funcionários ganharem aumento e quando eles também ganharem participação nos lucros, certo? Se eu só ganhar aumento e não ganhar participação nos lucros, isso aqui vai ser falso. Se eu ganhar aumento e não ganhar participação, é falso. Se eu não ganhar aumento e só ganhar participação, é falso. Se eu não ganhar nenhum dos dois, também é falso. O único caso para isso aqui ser verdadeiro é se eu ganhar ao mesmo tempo o aumento e a participação nos lucros. Eu tenho que ganhar as duas coisas para poder chegar aqui e dizer que o meu chefe estava falando a verdade. Se ele me der só uma delas, não vai ser verdadeiro, certo? Saindo da conjunção, a gente vai passar para a disjunção inclusiva. Esse conchetes aqui significa algo que é opcional, então se vocês verem a literatura só disjunção, ele está falando da disjunção inclusiva, e se ele colocar, especificar qual você vai tratar, você já vai associar a essa, certo? Mas lembrando que ele pode vir sem o inclusiva. Quando ele falar só disjunção, é da disjunção inclusiva que está sendo falado. O símbolozinho dela é o V, certo? E quando a gente estiver ligando duas proposições, a gente vai ler P ou Q, certo? Na tabela verdade, a gente vai ter o oposto da conjunção. Então, na conjunção, a gente tinha que ela só era verdadeiro quando as duas proposições forem verdadeiras. Na disjunção, a gente só vai ter ela como falsa quando as duas proposições forem falsas. Para os demais casos, ela vai ser verdadeira, certo? Então, se uma das proposições for verdadeira, ela já pode ser encarada como verdadeira. Então, verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro, verdadeiro e falso, verdadeiro também, falso e verdadeiro, verdadeiro, certo? Então, se uma for verdadeiro, eu já posso encarar a disjunção como verdadeira também. Um exemplo disso, né? Cheguei aqui, eu tenho P na sua festa, lhe darei um presente, e o Q na sua festa, lhe darei um abraço. Juntei essas duas proposições fazendo P ou Q. Então, na sua festa, lhe darei um presente ou lhe darei um abraço. Então, se eu lhe der um presente e não lhe der um abraço, vai estar ok, porque eu disse que eu lhe dar um ou outro. Se eu não lhe der um presente, mas lhe der um abraço, vai estar ok também. Se eu lhe der um presente e lhe der um abraço, ok também. Esse ou eu só vou estar mentindo para você se eu não lhe der nem um presente, nem um abraço. Pode ser que você queria ganhar os dois ou ganhar mais presente que o abraço, certo? Mas quando eu utilizar um ou, eu posso lhe dar tanto presente quanto o abraço. Então, se um deles for verdade, já torna a nossa disjunção verdade, beleza? Além da disjunção inclusiva, a gente tem a disjunção exclusiva. E aí, para ser exclusiva, ele vai ter que estar explícito. Lembrando que eu disse antes, se não houver disjunção exclusiva e ele só tratar como disjunção, ele vai estar tratando da inclusiva, certo? Qual o símbolo dela? Vzinho com tracinho embaixo.
E aí a gente vai colocar um ou antes e um ou depois. Quando eu tiver P, o símbolo da disjunção exclusiva, e o Q, eu vou ler ou P ou Q. Certo? Quando vocês lembrarem da disjunção exclusiva, lembrem que eles não vão poder ter valores iguais. Certo? Para ele ser verdadeiro, eu preciso de valores diferentes. Então, se eu tiver verdadeiro e verdadeiro, ó, ele vai dar falso. Se eu tiver falso e falso, ele vai dar falso também. Então, para eu conseguir verdadeiro, eu preciso que eles tenham valores diferentes. Então, com valores diferentes, ele dá verdadeiro. Com valores iguais, ele dá falso. Um exemplo de disjunção inclusiva que a gente pode ter é o próprio tratamento do valor lógico de uma proposição, que só pode ser verdadeiro ou falso. Então, o valor lógico de uma proposição é verdadeiro, o valor lógico de uma proposição é falso. Vou juntar os dois na disjunção exclusiva, então, ou o valor lógico de uma proposição é verdadeiro ou é falso. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, nem nenhuma delas. Então, se ele for verdadeiro, logicamente ele não é falso. Se ele não for verdadeiro, então é falso, certo? Ele não vai poder ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo, e ele não vai poder ser nem verdadeiro nem falso. Eu vou ter que ter aí um dos dois como verdadeiro, certo? Valores iguais vai dar falso, valores diferentes dá verdadeiro. Outro exemplo que a gente pode ter é quando você joga uma moeda. Então, joguei uma moeda, vou ter a proposição P, o resultado é cara, proposição Q, o resultado é coroa. Vou juntar os dois na disjunção exclusiva, então eu tenho aqui, ó, ou o resultado da moeda é cara ou é coroa. Se ele for cara, não é coroa. Se ele não for cara, então é coroa. Ele não vai poder ser cara e coroa ao mesmo tempo, nem cara e nem coroa. Joguei a moeda, vou estar esperando aí que ela tenha o resultado. Próximo conectivo vai ser o condicional, e aí o símbolo dele vai ser uma setazinha, certo? Então, quando eu tiver a seta, eu vou ler se P, então Q. E eu também posso ler P implica em Q. Só lembrando para vocês que o que vem antes da seta é o antecedente, certo? E o que vem depois da seta é o consequente. Beleza? Antes antecedente, depois consequente, entre eles, aí a gente vai ter a setinha do condicional. Na tabela verdade, para memorizar, a gente vai lembrar do caso da Vera Fischer. A única possibilidade de um condicional dar falso é quando eu tiver verdadeiro implicando em falso, certo? E aí ele vai dar falso. Aí vocês podem usar várias opções para tentar lembrar. Comumente o pessoal chama de Vera Fischer, VFF, e aí vocês escolhem, certo? Por convenção também há de se dizer que dentro de um condicional, sempre que o antecedente for falso, por convenção a gente já encara que o resultado é verdadeiro. Então, falso implicando em qualquer coisa é verdadeiro, verdadeiro implicando em verdadeiro, verdadeiro também. O único caso é o caso da Vera Fischer. Beleza? Só lembrar desse. Exemplo que a gente tem aqui, ó. Proposição P, o aluno nasceu em Videira. Proposição Q, o aluno é catarinense. Então, se o aluno nasceu em Videira, então é catarinense. Se o aluno nasceu em Videira, ele é catarinense, é catarinense. Se o aluno nasceu em Videira, mas não é catarinense, é possível? Não, não é possível. Uma vez que ele nasceu em Videira, e Videira está localizado dentro do estado de Santa Catarina, não há como ele nascer em Videira e não ser catarinense. Então, verdadeiro com falso vai dar falso. Ele pode não ter nascido em Videira e ser catarinense? Pode, ele pode ter nascido em qualquer outra cidade de Santa Catarina. Então, pode ser que ele não tenha nascido em Videira e seja catarinense. Ele pode não nascer em Videira e não ser catarinense?
Também pode. Ele pode ter nascido em qualquer outro estado, fez o SISU e veio estudar aqui no Instituto. Beleza? Por fim, último conectivo é o bicondicional, certo? Quando vocês olharem para o símbolo do bicondicional, que é uma seta dupla, lembra que ele pode ser a conjunção de dois condicionais. Mais para frente a gente vai ver isso, certo? Então, tem uma seta, tem outra seta, formei lá o bicondicional. Para fazer a leitura disso aqui, eu vou ler como P, se, uma seta, somente se, duas setas, que. Então, P, se, somente se, que. Beleza? Faltou um bi aqui em cima, né? Então, o bicondicional ele vai ser o oposto da disjunção exclusiva. Ele só vai ser verdadeiro quando as proposições tiverem valores iguais. Verdadeiro, se somente se verdadeiro, dá verdadeiro. Falso, se somente se falso, dá verdadeiro também. Para os casos onde eu tenho valores distintos entre as proposições, aí ele vai dar falso, certo? O oposto do que a gente tinha na disjunção exclusiva. Um exemplo que a gente pode ter: o cavalo é quadrúpede e o cavalo tem 4 patas. P, se somente se que, o cavalo é quadrúpede, se somente se tem 4 patas. Então, ou ele é quadrúpede e tem 4 patas, ou ele não é quadrúpede, mas também não tem 4 patas, certo? Não tem como ele ser quadrúpede e não ter 4 patas. Ou não ser quadrúpede, mas ter 4 patas, certo? Ou ele é quadrúpede e tem 4 patas, ou ele não é quadrúpede e também não tem 4 patas. Beleza? Com isso, acabam-se os conectivos e vamos depois para o próximo assunto. Até mais.